Bem, Anderson? Sim, senhor. Deus abençoe. Bem, Mariana? Deus abençoe. Conta aí, o Anderson, então, como que você chegou na igreja? O que você fez nesses 4 anos? Sim, senhor. E como está hoje? Olha, pastor, Pode ficar os dois aqui de frente para o... há exato 20 anos atrás, a minha mãe ouviu falar da Igreja Universal. Nós morávamos numa casa, não vou dizer casa, era um terraço alugado, que para pagar o aluguel a gente não tinha dinheiro para pagar o aluguel, nós pegávamos os móveis e ia dando para a dona do imóvel para poder pagar o aluguel. E tinha um quarto e uma cozinha. Eu dormia entre a cozinha e o banheiro. Se minha mãe acordasse à noite, pisava em mim à noite. Isso de 13 para 14 anos. Até que minha mãe ouviu falar da Igreja Universal. Quando ela nos fez andar horas a pé para chegar na Igreja Universal, e quando nós chegamos lá, chegamos no período de Fogueira Santa. Minha mãe entendeu a fé e ela começou a vender as panelas que nós tínhamos dentro de casa e foi para o altar. Com isso eu me revoltei e meu pai também. Nenhum de nós dois aceitamos aquilo. Meu pai saiu de casa, eu falei, nunca mais boto meus pés naquela igreja. Minha mãe continuou. Eu fui para uma outra igreja, nesse período eu namorei, noivei, casei, montei minha empresa e me afastei dos meus pais. Até que um dia eu fui visitar os meus pais, anos depois, e meu pai um dia falou para mim assim, olha, um dia eu ainda vou te ver no altar da Igreja Universal. Falei, olha, o senhor pode até me ver lá morto, se eu pegar meu corpo e colocar no altar, eu vou estar lá, mas eu nunca boto meus pés naquela igreja. Até que eu foquei tanto em perseguir a Igreja Universal, porque eu vi os meus pais indo naquela fé e eu era totalmente contra. Me formei em teologia, estudei e eu comecei a perseguir a Igreja Universal. Durante muitos anos esse foi meu desafio, até que eu foquei tanto na Igreja Universal que eu esqueci do meu casamento e eu e minha esposa nos divorciando. Quando você perde um casamento, para quem está aqui dentro, que já foi divorciado, sabe que é a pior desgraça que existe na vida de uma pessoa é o divórcio. Eu entrei numa depressão profunda, eu só conseguia dormir embriagado, e todas as noites eu queria tirar a minha vida. Eu lembro que eu saí do estado do Espírito Santo, fui para Mato Grosso do Sul, fiquei um tempo lá, fui morar nos Estados Unidos. Quando voltei para o Brasil, meu irmão falou, cara, eu preciso que você venha visitar no meu casamento. E quando eu retorno, que eu vejo lá o endereço de onde ele ia se casar, era a Igreja Universal. Falei, bom, tem que ir nessa igreja, eu vou lá, 8 da manhã um casamento. Eu nunca na minha vida vi um casamento 8 horas da manhã, nunca na minha vida. E eu falei, pô, esse povo sacrifica até em dia de casamento. E eu fui até a igreja. Quando cheguei lá, eu vi uma outra história da minha família. Eu vi minha família bem, saudável e abençoada. E eu, numa depressão profunda, falei, vou morar em Vitória. Daí eu pedi minha mãe, para que eu pudesse ficar próximo da casa dela, e pelo menos ficar lá de vez em quando, e dormir lá, porque o que havia sobrado para mim era um escritório de 20 metros quadrados no centro de Vitória. Minha mãe falou, você pode ficar na Igreja Universal, mas para você ficar na igreja, você pode ficar em casa, mas para que você fique aqui, você precisa fazer uma visita na Igreja Universal. E eu fui contra a minha vontade. Primeira vez que eu entrei na Igreja Universal, eu escutei assim, quem aqui tem o Espírito Santo? Foi justamente o senhor num dia de quarta-feira pregando lá, e eu levantei a minha mão, e o senhor disse assim, se você tem o Espírito Santo, você precisa ter 3 coisas dentro de você, fé, confiança e certeza. Eu falei, bom, eu estou querendo a morte, quem tem a morte tem confiança e certeza de quê? E quando eu me dei por conta, eu estava ajoelhado no altar da Igreja Universal, pedindo a Deus uma chance, para que eu pudesse mudar de vida. E eu fiz um pacto com Deus naquela noite, falei, Deus, se o que o Senhor prega aqui, se a palavra que é ministrada aqui é verdadeira, muda a minha vida, muda o meu caráter, me faz entender o que é a Igreja Universal de verdade, porque enquanto eu viver os anos que eu fiquei fora da tua presença, levando pessoas para o inferno, criticando e pregando contra a Igreja Universal, eu vou levar cada uma dessas pessoas para o céu. Foi questão de meses, veio a primeira Fogueira Santa, e aí para mim era um problema, porque eu não entendi o que era Fogueira Santa. Para mim era um jeito de tomar dinheiro do povo. Eu cheguei para um pastor, eu falei, pastor, eu não sei o que é Fogueira Santa, o senhor pode me explicar o que é? Ele falou, olha, todas as vezes que você vem para o altar, e que você coloca uma oferta sobre esse altar, são vidas que são transformadas e mudadas, você está nos dando condição de continuar ganhando almas para Jesus. Quando isso entrou na minha mente, eu falei, bom, então Deus tem que me dar condição de fazer isso, só que eu não tinha condição. O meu escritório era um escritório de 20 metros quadrados, não tinha nada, eu dormia lá com as baratas, e eu fui para aquele escritório, e durante 30 dias eu não fui para casa dos meus pais, eu dormia, comia, tomava banho naquele escritório, e eu consegui num período de 30 dias juntar 10 mil reais,
Foi meu primeiro sacrifício, era tudo que eu tinha. Tinha dias que eu ia para a igreja a pé e voltava a pé, porque eu não tinha condição, eu tive que desfazer da moto, e tudo que eu fiz foi para o meu primeiro sacrifício. Primeira coisa que Deus me deu o batismo com o Espírito Santo, e eu comecei a fechar contratos dentro do meu estado. Para quem não tinha nada, nós já começamos a trabalhar e desenvolver. Deus me deu um contrato de 20 mil reais. Na outra fogueira santa, eu já estava trabalhando na Força Jovem, eu já tinha o Espírito Santo, e o que eu tinha era um Vectra, eu já tinha um carro. Para quem chegou na Igreja Universal, não tinha nenhuma carteira de motorista, com a vida amarrada, eu já tinha um carro 6 meses depois, e esse Vectra, e eu coloquei novamente no altar. Quando eu desço do altar, eu falei, eu vou embora a pé. Eu vou embora a pé falando com Deus, eu vou passar de frente de uma loja da BMW, eu vou falar assim: se o Senhor me der esse carro aqui, daqui 6 meses eu coloco no teu altar. Eu não coloquei porque o carro era velho, eu coloquei porque era só o que eu tinha. 6 meses depois, Deus nos dá um contrato lá na Bolívia, ou seja, Deus trabalhou novamente, nós fechamos um contrato, e eu comprei uma BMW e coloquei no altar. Logo após isso, foram 3 meses que eu falei, Deus, eu preciso de uma esposa. Foi aí que Deus me abençoou e me deu essa obreira maravilhosa. Eu vi a Mariana dentro da igreja como obreira, eu falei, eu vou casar com aquela moça ali. E o pessoal olhou para mim, rapaz, você mal chegou na igreja, como é que você vai casar? Ela é obreira, filha de pastor. Eu falei, é justamente dessa que eu preciso. Se eu quero crescer na vida, eu preciso ter uma obreira do meu lado, uma mulher de Deus do meu lado. Foi aí que a Mariana, nós nos casamos. Só que depois que nós fizemos isso, depois dessa oferta que nós colocamos no altar, foram 3 meses de luta, e aquilo que Deus havia feito em todas as fogueiras santas, respondendo rapidamente, para nós não foi assim. Nós passamos 3 meses apertado, o cartão de crédito da minha mãe, e uma luta, e eu continuei naquela fé, até que Deus me deu uma ideia. Deus me deu uma ideia de criar um projeto. Eu trabalho com tecnologia, com sistemas, com aplicativo, e eu criei uma empresa de processamento de pagamento. Em 3 meses, nós começamos a faturar milhões de reais. Foi aí que eu fui numa loja, comprei uma Volvo X60, e o dinheiro que eu tinha para que nós pudéssemos comprar nosso apartamento foi todo para o altar. Foi justamente nessa época que eu vim para o Templo de Salomão contar testemunho. 6 meses depois, nós continuamos prestando serviço para essa empresa, e mais uma vez, chegamos ao final do ano, nós tínhamos R$500 mil na conta, e nós colocamos novamente no altar. Entenda bem, pastor, desde que eu havia chegado até essa oferta, até essa fogueira santa de R$500 mil, nós não compramos nada para nós. Nós só investimos no altar, nós só plantamos, porque eu queria provar para Deus que Ele podia confiar em mim, que Ele podia acreditar, que não importasse quantos milhões Ele colocasse na minha conta, tudo revertiria para o altar, porque eu entendi que Deus não tem CPF, Ele precisa do meu, para que Ele confie em mim, para que eu consiga voltar para o altar dEle. Deus, meses após, nos deu outra direção. Aquilo que nós cobrávamos projeto por valores, nós mudamos e começamos a não cobrar pelo projeto, e começamos a cobrar percentual sobre cada startup que nós desenvolvíamos. Em 6 meses, Deus nos deu a condição de faturar R$3,5 milhões. Nós pegamos novamente, fizemos uma grande oferta e começamos a comprar nossos patrimônios. Compramos um apartamento pequeno, depois compramos uma casa na montanha. Se passaram mais 6 meses e nossa empresa faturou quase R$7,5 milhões. Nós compramos uma casa de praia, nós compramos um apartamento. Vem mais para cá então, por favor. Coloque as imagens do apartamento. Hoje o apartamento lá em Vitória é avaliado em quanto? Nós estamos no Barro Vermelho, o senhor conhece a área, é a área mais nobre de Vitória. Nós estamos num edifício chamado Vila Alpina. Não existe em Vitória apartamento mais nobre do que o que nós moramos. Ele custa R$3,5 milhões e nós pagamos à vista esse apartamento. Compramos uma casa de praia na região da Bacutia, em Guarapari. Compramos uma casa em Pedra Azul, que é uma área nobre também, região de montanha de Vitória. Compramos alguns apartamentos pequenos. Deus nos deu o nosso escritório, que fica na Enseada do Suá, que é uma das áreas mais nobres da área comercial. Só o meu escritório deve valer R$1,5 milhão, todos eles quitados. Só faltava uma prestação de R$100 mil para que eu pudesse quitar o meu apartamento. Quando eu fui segunda-feira passada para o altar dar testemunho, eu ia colocar um apartamento de R$200 mil, porque o imóvel que eu tinha no meu nome era esse. Faltando 2 horas para que eu pudesse ir para a reunião de segunda-feira, um cliente que deveria me pagar apenas mês que vem, depositou R$115 mil na minha conta, ou seja, era justamente o dinheiro que faltava para que eu pudesse quitar o meu apartamento. No momento que eu quito o meu apartamento,
o meu imóvel menor seria a minha casa de praia, que vale 1,5 milhão na região da Bacutia. Nós subimos para o altar e nós colocamos a nossa casa de 1.800.000 sobre o altar. As fotos estão aparecendo, essa Sim, casa senhor. já foi para o altar. Essa casa já foi para o altar. Nessa fogueira santa, nossa mente já está na fogueira santa daqui 6 meses. Essa fogueira santa nós já cumprimos o nosso voto e já fomos para o altar. Ou seja, tudo que nós fizemos e o que nós vamos fazer só tem um sentido. Eu nunca subi nesse altar para pedir que Deus me desse alguma coisa. A única coisa que eu pedi nesse altar foi seguir o que o líder da igreja pediu. O bispo Macedo nunca pediu o templo de Salomão, ele nunca pediu catedrais espalhadas pelo mundo inteiro. O bispo Macedo só pediu almas. É a única coisa que a gente pede a Deus, é ter condição de onde quer que nós estejamos, ganhar almas para Jesus, almas para Jesus. E eu tenho certeza que Deus ainda vai nos dar condição de construir catedrais pelo mundo afora, porque o sentimento e o propósito que há no nosso coração é o mesmo propósito de Deus, que é ganhar almas para Jesus. Para o nosso Deus, pessoal. Só para encerrar, Mariana, casamento, seu lar, sua vida com o Wanderson, além de todas estas conquistas, vocês são a própria bênção. Sim, senhor. E as pessoas, elas olham para a gente e querem saber como que a gente conquistou isso em tão pouco tempo. Porque isso tudo de foto que a gente falou, essas conquistas todas de patrimônio, a gente conquistou de um ano para cá, né? E foi de fé em fé, porque, como meu esposo falou, a gente só estava investindo no altar, né? E nós seguimos exatamente o que Abraão seguiu. Ele é o nosso maior líder e é o nosso maior exemplo, porque Abraão, ele ouviu a voz de Deus, ele foi para o altar, não recuou e ele obedeceu em tudo. Ele não importava se ele ia conquistar de novo, se ele não ia ter, ele não importava isso. Assim como nós, a única coisa que a gente pede, me dê mais para Deus, me dê mais capacidade para a gente ter condições de ganhar mais almas. Hoje nós fazemos trabalho no presídio. Eu não sabia que meu esposo ia dar essa casa de praia. Eu não sabia, porque no início do ano, ela foi nossa principal fonte de renda, porque a gente estava alugando essa casa. A gente continuava alugando essa casa. Só o Instagram dessa casa tem quase 15 mil pessoas. Pessoas de toda a região de Minas e Rio de Janeiro que alugam essa casa. Só o aluguel dessa casa diária é R$ 1.100. E ela fica o ano inteiro alugada. No momento que a gente coloca no altar, a gente não está colocando só um bem nosso, nós estamos colocando também uma fonte de renda. Mas a gente crê que aqui ela é muito mais útil do que na nossa mão. Os empresários que viram a gente naquele 500 metros quadrados do escritório, só com uma mesa, um computador e às vezes 20 metros quadrados, ou às vezes até sentava no chão para atender o cliente, hoje eles olham para a nossa vida e falam, como vocês conseguiram isso? E a gente fala, foi no altar. A gente obedeceu, a gente fez exatamente como Abraão fez. A gente ouve a voz de Deus e obedeceu. Domingo, só para terminar, domingo nós agora estamos fazendo um trabalho no presídio. Então, domingo já estava no meu coração de entregar o meu carro. A casa não é o suficiente. Eu peguei o meu carro e coloquei à disposição do trabalho do presídio. Domingo nós conseguimos 4 almas para Jesus. Levamos a banda do Força Jovem lá, tocou, o pessoal ficou impactado quando a gente chamou para frente. Quem quer aceitar Jesus? 4 almas foi lá. Então, assim, esse é o prazer de vocês. Senhor. O salário do Senhor é almas, o nosso também. Vai arrebentar muito mais. Amém. Parabéns.